Olá, meu povo, como vai vocês? Estava com saudade imensa. E está no ar mais um Entre Nós. Hoje vamos falar sobre um tema que atravessa o dia a dia de todos. A segurança, viu, Tia Né? Estamos com o homem aqui e a gente vai tratar sobre isso, a segurança pública em Itabuna. Uma cidade que vive entre as conquistas institucionais e os desafios diários. Então, Joãozão, já vamos dar início a esse Entre Nós, com o objetivo de entender esse cenário que hoje nós estamos, bem claramente dizendo, inseguro, né? Pois é, estamos inseridos nesse cenário. Eu queria dar as boa noite, Charlie. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e nos assistindo aí. Tá no ar mais um podcast Entre Nós e hoje nós temos dois convidados muito especiais. Para esse bate-papo, a gente conta primeiro, né, com a psicóloga e escritora, a Maria dos Reis Gonçalves, que logo vai se apresentar para vocês, e o Major Gilvan. Gente, boa noite. Muito obrigado por terem aceitado esse convite, participar aqui do nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. E tem muita gente que está em casa que não conhecem vocês ainda. Então eu quero aproveitar esse primeiro momento aqui para que vocês possam se apresentar. Major, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. É uma história longa, né? É uma história longa. Tá só começando, tá só começando. É uma satisfação para mim, né? É uma oportunidade para a Polícia Militar, né, da Bahia, para o 15º Batalhão, poder participar, né, desse podcast. E é uma satisfação mesmo para mim, pessoal, também, né? Tendo em vista que eu amo minha profissão, né? Eu faço realmente algo que eu gosto, né? Então eu não trabalho, né? Já diz o lema que... faça o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia sequer. Então eu realmente gosto do que eu faço. Entrei na polícia como soldado, né, em 1999, filho de um policial militar, né, um praça, né, o cabo saudoso, né, Cabo Santos Filho, meu pai, né, um entusiasta da minha carreira. Eu acho que ele viveu mais a minha carreira enquanto estava nesse plano do que eu mesmo, né. Então ele me ensinou muita coisa, né, durante a minha trajetória. Eu comentava um pouco antes aqui de iniciarmos, né, que a história é bem longa mesmo, porque, né, eu não pensava em ser policial militar, né? Olha embora... aí. Sério? Não pensava, porque embora tivesse a inspiração desde cedo, Sim. colocar o cinto da arma do meu pai na cintura já desde pequeno, colocar o cap na cabeça, mas em dado momento da minha vida, né, na minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, eu fui menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. Né, trabalhei 2 anos, era datilógrafo, né? E as pessoas nem sabem. É aquele famoso ASD-FG, É né? isso mesmo. Deve ser mais velha que eu também sou da época. Deixa eu te João pergunta o que é datilografia. Pois é, ele não conheceu, né? Então, e de lá fui estagiar no Banco do Nordeste, então passei 4 anos, né, trabalhando em banco. E ao fazer 18 anos, servi o Exército. Passei 2 anos na 18ª CSM em Ilhéus, onde eu tive contato na pele, né, com o militarismo, né, mas a minha cabeça eu queria ser bancário, né, eu queria ser bancário, mas se a gente fizer um retrospecto histórico, a gente vai pensar, isso aí é 93, eu estou falando, né, 93, 94, 95, né, quando eu entrei no Exército. Então, assim, naquela época, se a gente fizer um retrospecto, a economia do Brasil não ia muito bem, né, então o emprego era realmente uma coisa muito difícil. Eu acabei indo parar no Espírito Santo, né? Onde, buscando uma vaga para trabalhar com tecnologia, já que eu tinha trabalhado no Banco do Nordeste com o antigo CPD, né? Centro de Processamento de Dados, não encontrei vaga. Corri atrás, rodei, entreguei currículos e onde é que eu fui parar? Numa cadeira, em frente a uma catraca de ônibus. Né? Cobrador? Cobrador de ônibus. Olha aí. 2 anos trabalhando como cobrador de ônibus. Enquanto isso, meu pai, né, polícia já aposentado, policial militar, dizia: o que é que você está fazendo aí, meu filho? Venha embora, venha arrumar alguma coisa aqui, mas a época realmente era complexa. A economia não ia bem, a gente estava vivendo um processo de transformação, né, no Brasil, na Constituição 88 ali estava ainda recente, muita coisa ainda se transformando. E um dia eu falei: ó, pai, eu não queria. Eu chamava meu pai de painho, tá até esclarecer, né, um homem desse tamanho com essa cara enfesada. Falar painho, né? Combina, eu acho que Isso. Aí fica fora do viés. Pois é, eu falei para meu painho, painho, e aí? O que é que o senhor acha? Eu não queria, ele também não queria que eu entrasse na polícia, porque ele achava que eu tinha um nível intelectual melhor, que eu tinha que ser alguém, aquela coisa dos pais de antigamente, não, você tem que ser alguém, a polícia não.
Mas, enfim, ele aí concordou. Ele falou assim, rapaz, venha, faça o concurso da polícia. E na época ia ter um concurso de sargento em 97, eu perdi a inscrição, aí veio o concurso de soldado, eu vou fazer. Faça. Aí me inscrevi, saí da empresa na época, que estava mudando de dono, peguei aquele seguro-desemprego, peguei tudo que tinha direito, e aí fiz o concurso para soldado, né? E foi isso que aconteceu. E aí, daí para frente, de uma necessidade financeira, né, e pessoal de trabalhar, fiz o concurso de oficiais, perdi a primeira, passei na segunda, passei 4 anos na academia de oficiais e retornei então para a região. Nasci em Uruçu, que eu não disse. Olha aí. Desde a infância vivi em Ilhéus, né? Trabalhei como oficial tenente, na unidade que eu tinha sido soldado, que foi o 2º Batalhão à época, durante de 2006 até 2008, quando eu vim parar em Itabuna, né? Vim para o batalhão de Itabuna e daqui eu só saí para fazer uma visita em Bicaraí durante 6 anos e retornei em 2023. Né? Estou aí com o meu comandante, recebi o convite do Tenente Coronel Robson Farias, que era meu comandante lá em Bicaraí, para a gente pegar essa empreitada, né, de cuidar da segurança, né, no Itabuna e nas cidades que são de responsabilidade do 15º Batalhão. Um grande desafio que, apesar de todo o trabalho, de todas as dificuldades, se mostrou muito prazeroso no momento em que a gente conseguiu, né, bons resultados, quando a gente conseguiu, né, tá próximo da nossa comunidade, atender as demandas, né, a gente sabe que a gente não tem como ser perfeito, mas dentro das nossas deficiências sempre o Tenente Coronel Robson Farias, ele busca um aprimoramento diário, né, às vezes eu falo, o senhor é perfeccionista demais, aí ele fala, não, mas a gente tem que melhorar, isso aqui não tá bom e tal, então a gente tem esse trabalho, eu agradeço muito a ele, né, a oportunidade de estar, né, como hoje, como coordenador de planejamento operacional do 15º Batalhão, uma coordenação em que eu fui auxiliar, né, do coordenador, trabalhei durante anos no batalhão como chefe de seção, né, subordinado ao coordenador, hoje estar coordenador, né, estou, porque em breve outra pessoa sentará na mesma cadeira, mas assim, é uma grande satisfação participar da história do município, participar da história do batalhão, assim, é uma honra para mim mesmo, eu realmente digo que eu sou feliz no que eu faço, todo mundo, eu posso dizer isso para qualquer um, né, quem sou eu para dar exemplos para as pessoas em geral, mas eu diria que todo mundo enfrenta dificuldades. Eu também, no dia a dia, sempre encontro pedras no caminho, mas eu sempre foco na satisfação de fazer. Bacana. A gente dá relevo, a gente dando relevo. É uma história muito longa, eu agradeço muito, eu quero deixar aqui muito bem registrado. Né? Itabuna que ganhou. Me permitam. Muito linda. Inclusive, quando você disse que esteve em Bicaraí, eu não sei se você sabe, tinha nem de Bicaraí. Ela me falou. E o Major Gilvan é um ganho para Itabuna. Nós hoje somos uma das cidades mais seguras para se viver, graças a Deus. E claro que né, o trabalho de segurança. O trabalho da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com os guardas municipais, que faz aquele conjunto. Porque esses dias eu estive lá no batalhão e os guardas municipais estavam lá sendo treinamento, não foi? Sim. Estavam em treinamento lá dentro do batalhão. Quer dizer que há essa união entre a Guarda Municipal e os profissionais de segurança nossos aqui, que são os policiais militares. Né? Isso é muito bom saber. Isso é muito Inclusive, Tia Ney, tem gente que está nos assistindo agora e que ainda não conhece a Tia Ney, né? Eu um fiquei sabendo difícil, agora né? de que você veio de Bicaraí, então eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho Eu da vim sua para história aqui com também. 17 anos, Pra cá, pra Itabuna. para Itabuna. Sim. Hoje eu tenho 70 anos. Graças a Deus, meu Deus. Não tenho escondo minha idade de ninguém. Tá? Nunca escondi. Aí eu tenho um amigo que diz Não é assim... te interrompendo, não, mas eu tenho o maior orgulho de te chamar de minha amiga, porque a senhora é muito alta astral. A senhora não... eu tô falando para você de casa, porque às vezes a gente vê as pessoas assim sorrindo e não sabe as dores que ela carrega. Mas se tia tem alguma dor, eu desconheço, porque só vive sorrindo. Estar ao lado da senhora, para mim, é motivo de alegria. A senhora sabe que a Quem gente sorri curte demais. muito. E ela sabe viver. Sabe viver. É porque, assim, eu sou psicóloga e as outras pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas. Então, porque na hora que eu saio de dentro de casa, eu deixo meus problemas lá dentro de casa. Dentro de casa eu ainda consigo trabalhar
esses problemas meus, porque eu sou técnica e graças a Deus, aprendi a me autoconservar, a me autoproteger, essa coisa, né? E aí, quando eu vou para a rua, ninguém nunca me viu com cara feia, ninguém nunca me viu triste. Claro que eu sou valente, eu sou. Não adianta não, porque eu sou valente. Eu digo assim, minha filha diz assim, minha mãe é doce, até tirarem o açúcar dela. Mas ela é sempre doce, eu nunca vi diferente. Eu posso confirmar isso aí que Charliane falou. Assim, ó, o Major Gilvan, ele se tornou um grande amigo meu. Eu tenho o Gilvan como um grande amigo meu. Eu estava falando com o Charliane. Charliane Gilvan é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ele tem um coração grande, ele é educado. Desde quando eu conheci, na época da pandemia, sabe? Vocês se conheceram? Na época da pandemia, que eu trabalhava no batalhão como psicóloga e quando começou o Covid, o coronel Ferreira, que naquela época era tenente-coronel e era comandante do batalhão, ele solicitou que eu fizesse um acompanhamento para os policiais do Covid. E eu fui para a região inteira. Eu fui do extremo sul para o baixo sul, atendendo a todo policial, tanto os batalhões como as companhias. Tinha dia que eu tinha 30, 40 homens falando por telefone. E entre um deles, eu conheci Gilvan, um gentleman. Gilvan sempre foi um gentleman, tá entendendo? Ninguém diz com essa cara Não minha, diz né? o quê? Você é um gentleman, é educadíssimo. Você vai conversar com o Gilvan, você se sente tranquila, tá entendendo? Porque tem uma receptividade, um acolhimento muito grande. Ele além de ser um policial, um ser humano maravilhoso. Então, eu comecei a conhecê-lo lá. Quando ele chegou aí, eu trabalhei ainda quase um ano com o Gilvan no batalhão. E depois eu fui para lá para o CPM. A senhora falou que ele é um gentleman, e assim eu vou complementar, que quem me vê assim com essa cara, mas deixa eu te falar, eu particularmente gosto de olhar nos olhos, e se eu olhar, além de passar muita segurança, passa também pra gente muita verdade, né? É verdade. E é importante que a gente ressalte isso, porque às vezes as pessoas têm uma concepção sobre a polícia, não. Eu conheço muita gente da polícia e muita gente que eu conheço foi através de Tia Nem que me apresentou, que são pessoas que eu admiro como pessoas e também como profissionais, mas antes são pessoas maravilhosas. Porque de trás dessa farda aqui existe pessoas. Um ser humano, um ser humano maravilhoso, que tem sentimentos, Ficando sem emoções. graça. Se eu não fosse mais claro, Deixa eu eu chegar tava o bolo. vermelho. Deixa eu chegar o bolo pra gente dar uma Mas o parabéns. senhor, você sabe que isso é de coração, não sabe, Sei, Gil? sim. Gil, desculpa, viu, gente? É a intimidade que eu tenho. Eu A gosto de... intimidade que eu tenho com o Major. Estamos né, entre nós Major? e pode falar Gil, pode falar Charlie, pode falar Charlie. Joãozinho. É que a intimidade que eu tenho com Se a gente com o pode chamar a Gilvan. senhora de Tia Nem, Também acho. por que não podemos, né? E vocês têm idade para ser meus filhos. Tia, foi dito muita coisa aqui, mas a gente precisa dar início a uma questão que se trata, primeiro bloco, né? De segurança. E, Gil, nós tivemos operações que resultaram em prisões, né? E o que a gente pode resumir é que também tem vivido também a PM muitos avanços importantes, né, com a atuação da 15º Batalhão. Né? Como assim você pode estar avaliando essas questões relacionadas à segurança, de modo que nós temos visto, né, o esforço que vocês têm feito para fortalecer a segurança local. Eu vinha conversando com o Tia Nem até comentou, Charliane, Itabuna hoje é considerada a cidade mais segura. E eu tenho que concordar, porque os índices de violência que ocorrem são índices que a gente não pode hoje chamar a atenção e dizer que é culpa da segurança. Nós também temos um conjunto de fatores que contribuem para a insegurança. Mas nós, enquanto pessoas da sociedade civil, pessoas empresárias, nós precisamos também chamar essa responsabilidade para si e levar essa ajuda para a polícia. A gente não pode hoje sentar aqui e apontar o dedo, porque nós temos que ter também a responsabilidade que vocês trabalham com o mínimo, né? A gente tem acompanhando os avanços e, diante do que você já disse, o quanto tem se empenhado, a gente vê o empenho de todos. Então, nós não podemos atribuir a situação atual a uma falta de comprometimento. Jamais a gente vai sentar aqui para falar. Mas você que já trabalha nesta área há
tantos anos. Como você pode avaliar hoje a atual situação de Itabuna, né? Sem paixão, como eu já estava com paixão. Eu posso falar com propriedade, eu diria, né? Além de... Hoje eu sou graduando em Direito, né? Mas eu sou também formado em História, né? Eu sou professor de História com diploma, não exerço, mas, assim, eu prestei muita atenção na história de Itabuna a partir do momento que eu vim trabalhar aqui, né? Então, nós temos, né, na Polícia Militar uma cadeia de comando, né? Subordinada ao secretário de Segurança Pública. Nós temos a inspiração do nosso comandante-geral, o Coronel Magalhães, né? Onde diariamente, né, a gente tem nas redes sociais acompanhado, né, a sociedade pode acompanhar nas redes sociais, né, nosso empenho em trabalhar com a Polícia Militar enquanto instituição em toda a Bahia. Temos o nosso comandante regional, o Coronel Ferreira Lopes, que também está empenhado em toda a região, né, na problemática não só nossa aqui de Itabuna, mas em toda a região sul. Então, assim, é um trabalho, existe uma cadeia gigante, né, de comando até que a gente chegue na ponta com o nosso comandante do batalhão, Tenente Coronel Robson Farias, né, para cuidar de Itabuna, principalmente a sede, a maior cidade dos 6 municípios que o 15º Batalhão tem a responsabilidade, e Itabuna é uma pérola, né, aqui regional, em que a gente, ali no período de 2006, 7, 8, até 2017, 18, a gente via os números da criminalidade acontecendo, e algumas pessoas achavam que Itabuna era um polo, né, criminoso, quando nós sempre fomos conhecidos como um polo comercial, de negócios, né, importante na região. Chegou a ponto de Itabuna ser noticiado a nível nacional como a cidade mais insegura para os jovens. Né? Então foi algo muito pesado, até me arrepiei aqui, porque eu estava participando da segurança pública naquele momento. Eu tive situações enquanto tenente aqui em Itabuna, num serviço meu, 3 homicídios no mesmo dia, e a gente já não via mais como algo tão incomum, dada era, né, os números dos homicídios que ocorreram naquela época. Eu me lembro de 2 jovens ali no Daniel Gomes, que inclusive acho que um deles estava numa escolinha de futebol fora do estado. Eu fiquei muito emocionado na época, porque é muito difícil o que a gente via. E, né, a gente vê Itabuna hoje, deu uma guinada, né, de 360 graus, eu diria. Isso é fruto realmente, assim, do comando, né? A gente tem um comando regional forte que nos apoia. Nós temos um comandante do batalhão, que eu estava dizendo, o quanto o Coronel Robson Farias é perfeccionista. E isso me exige, enquanto coordenador de planejamento operacional, que a gente queira o melhor. Sim. Então, hoje a gente tem uma Itabuna se destacando, né, como cidade mais segura para se morar, né? Uma revista que divulga, né, a situação dos municípios, né, no país inteiro, destacou na Bahia Itabuna no ano passado como uma das cidades mais seguras. A gente entende que a população, quando tem alguma ocorrência mais grave, mesmo que fora de Itabuna, sintam, né, sejam contaminadas às vezes com sensação de insegurança. Mas Itabuna hoje é segura, e que é fruto de um trabalho de empenho de uma tropa, né, amadurecida, como nós temos de sargentos, soldados, subtenentes no batalhão, amadurecida, que mora principalmente aqui. E eu sempre digo, a gente tem que cuidar não só pela população como um todo, mas nós fazemos parte do processo. É aqui que as pessoas, nossos amigos, nossos entes queridos, as pessoas que a gente ama, estão estabelecidas. A gente precisa cuidar dessas pessoas. Qualquer resultado da segurança pública será usufruído por nós, por nossa família e por todas essas pessoas. Então, hoje a gente vê Itabuna como um farol, né, no sul. Itabuna já passou por bastante mudança, Muitas. Mas eu gostaria de ver, assim, na sua perspectiva, hoje qual permanece sendo o maior desafio da cidade? Sobretudo, existem muitas ações, né, que já foram implantadas, mas o tráfico de drogas continua sendo assim, algo forte. O tráfico de drogas é um problema nacional. A gente tem se empenhado muito nesse mote, nessa direção, né? Ontem a gente estava fazendo uma operação que é determinada pelo nosso comandante-geral, né? Que é a Operação Força Total, que se tornou, né, um marco, que é feita hoje até no Brasil inteiro, né? A gente ontem teve uma Operação Força Total a nível nacional. Então, a gente tem batido recordes, o batalhão tem batido recordes de apreensão de drogas. Algumas pessoas às vezes questionam, né? Por exemplo, 2024, para vocês terem uma ideia, durante o ano de 2023, melhor dizendo, foi 1.524 quilos de drogas, em 2024, 1.169. E ontem, com a apreensão que nós tivemos na Operação Força Total, se completaram mais de 650 quilos de droga.
E claro, a população fica, isso é o suficiente? Não, a gente não trabalha só aprendendo droga. Enquanto isso é preciso toda uma redoma de posicionamento de policiamento, de viaturas circulando, de eu saber, e aí o coronel, ele fez, o tenente-coronel Robson, melhor dizendo, ele criou, fortaleceu o setor de análise criminal, de estatística e análise criminal do batalhão, de tal modo que hoje eu tenho um suporte para acompanhar diariamente quais são os crimes que estão acontecendo em Itabuna, aonde, né, que a gente chama de mancha criminal, acompanhar esses dados para que a gente possa, de forma inteligente, mobilizar o policiamento na direção que a gente quer. O desafio que eu te diria hoje, por incrível que possa parecer, parece simples. Hoje a gente esbarra principalmente com ocorrências envolvendo pessoas que moram na rua, são usuários de droga, que estão na rua e que cometem furtos, que chocam as pessoas, furtam fiação, furtam material de registro de água, né? Às vezes é algo que ficou ali, o portão aberto, e isso se tornou chocante. As pessoas muitas vezes divulgam em rede social, olha o vídeo daqui da minha rua, e às vezes não registrou no 190, não ligou pro 190, não passou para a gente. Aproveitar esse gancho para você dar até uma recomendação, assim, o cidadão comum, como é que ele deve, sobretudo, agir numa situação dessas, visto que o desafio tem se tornado aquela pessoa que está... o viciado em droga que está ali na rua e que comete os furtos, né? Sim. Então, às vezes, qual é o melhor caminho a se tomar? É entrar no Disque Denúncia, tem um canal único, é mais de um canal que a pessoa pode denunciar? Olha, o 190 principalmente, a gente tem, né, recebido muita denúncia no 190. Nós temos um número de WhatsApp, eu vou ter que verificar depois no meu celular aqui, para passar. Eu não sabia desse WhatsApp. Nós temos um WhatsApp onde as pessoas têm um canal aberto para poder entrar em contato com o batalhão, para poder enviar críticas, sugestões, porque como polícia comunitária a gente tem que ter esse Fazer um canal. trabalho mais humanizado diretamente com o cidadão, né? Com certeza. Eu diria nesses 2 anos, mais de 2 anos e meio, né, que a gente está aí com o Tenente Coronel Robson, que esse foi um grande fator de sucesso. Esse estreitamento da comunicação com a comunidade, né? Esse canal de comunicação para aceitar críticas, sugestões, para apontar. E a gente tem uma equipe, né, de inteligência, a gente tem lá o pessoal na nossa coordenação de planejamento e o comandante vendo essas denúncias e principalmente levando essas denúncias a sério. Eu acho que isso é um fator importantíssimo, essa atenção que foi dada. Eu queria citar também, além da questão desses moradores de rua com essa situação, outro problema que a gente tem enfrentado grave, são mais 2 que eu queria citar principalmente, mas a questão da perturbação do sossego alheio é um grande desafio para Itabuna. Paredão e outros, né? O itabunense gosta de música, gosta de música alta, né? Então, nos finais de semana, a gente já chegou ao ponto, quando eu analiso os números do SICOM, a estatística de atendimento de ocorrência, a percepção em números é que 70% a 80% dos chamados foram de perturbação do sossego. De tal modo que os nossos recursos humanos, às vezes, as viaturas estão o tempo todo envolvidas em atendimento de perturbação do sossego. Isso é grave, porque eu posso ter uma situação mais complexa que envolva, né, risco físico, risco de vida, e nós temos empenhado muito esforço para garantir o sono do cidadão. E com a dificuldade das pessoas entenderem que exercer esse direito de utilizar a aparelhagem sonora, né, algumas vezes com autorização, claro que passa pela autorização, mas que ninguém espera que haja o abuso. Sim, e esse excesso tem acontecido muito, é uma coisa que a gente precisa pensar. E tem um terceiro ponto, né? Algumas pessoas podem não gostar, né? Eu até agora tenho até uma moto, comprei uma moto e gosto de moto. Mas a gente precisa pensar essa estrutura. Eu tive conversando com o secretário, na verdade foi o secretário de trânsito que me procurou, né, para a gente discutir, né, a questão das motocicletas, em que eu dizia a ele que eu estava recebendo muitas reclamações das descargas abertas, da forma com que alguns condutores, eu não vou citar categoria nenhuma para não cometer nenhum pecado. Até um choque de escutar aquilo sem... É terrível. E a forma com que alguns motociclistas, não vou falar de categorias, pessoal, para não ofender ninguém, né? Tem gente que está trabalhando mal, tem gente que está trabalhando bem com a moto, mas muita gente circulando de forma irregular, de forma abusiva,
de forma arriscada, circulando muito em contramão e alta velocidade, ultrapassando veículos, semáforos e etc. E assim, de modo que esse é um problema também de segurança pública. E eu, graças a Deus, né, que hoje a gente pode estar falando, né, dessas problemáticas que a priori parecem um pouco mais simples, lógico, quando você pensa em homicídio. Mas A porque gente... uma coisa me chama a outra. Sim. Paredão não é só o paredão e o som. É bebida, em alguns casos, violência. A droga. Outros casos, drogas, acidentes. Então, assim, é um caso que abrange muitas áreas que prejudicam o andamento até do bom trabalho da polícia, né? Com certeza. Afeta muito, porque, veja, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas eu só estou aqui me divertindo, a gente vai tomar uma cervejinha, mas cada um tem sua própria intenção. Normalmente que uma pessoa realiza um evento com som, e a gente tem que entender também que o gênero musical ele afeta o psicológico das pessoas que estão, né? Que aquilo ali atrai às vezes criminosos, traficantes, pessoas que têm ímpeto violento, pessoas armadas. Então a gente gera toda uma preocupação para a segurança pública que tem que ser pensada e que às vezes o cidadão que simplesmente quer se divertir, ele precisa entender quando a polícia atua também, a gente precisa dessa compreensão, atua cessando às vezes um evento, é preciso cessar ali, né, sob pena às vezes até de uma condução para a delegacia por perturbação do sossego, e a população às vezes não entende essa necessidade. Então é uma problemática para a gente discutir no futuro, não no futuro, eu acho que é imediato, né? A gente tem hoje em Itabuna números que eu gostaria de apresentar, né? Que são números muito positivos, né? A gente já apreendeu esse ano 59 armas de fogo, já efetuamos 63 mandados de prisão, nós tivemos esse ano 163 ocorrências envolvendo tráfico de drogas, conduzimos 412 pessoas para a delegacia, já ultrapassamos 650 quilos de drogas apreendidas. Nós fizemos uma redução, assim, eu vou citar os números assim de 2023 para cá, muito grande no furto e roubo de veículo. A gente tinha em 2023 mais de 100 veículos, a gente reduziu para 51 no ano passado, esse ano até agora 37, mas assim, acompanhando justamente o que eu disse, a estatística criminal, porque se a gente ficar apreende a droga, mas a gente não pensa em outros tipos criminais, a gente pode perder essa batalha. Então, roubo a transeunte, que a gente tinha uma problemática também, eu acompanhei de perto. Volta e meia eu tenho contato com o pessoal do CDL, um pessoal muito receptivo, Carlos Lee, né, e tal, e a gente vinha discutindo essa problemática para atender o comércio. Né? Esse ano, graças a Deus, uma redução de mais de 70%, né? Muito expressivo. A agressão à mulher, né? O comandante falava ontem em uma entrevista, né, sobre essa redução das agressões, que é também importantíssimo. Isso passa, né, por uma sensação, talvez, quem sabe, vamos chamar de contaminar a população de Itabuna, que a gente vê números, né, de redução, né, as mortes, né, que a gente chama de CVLI, né, que é o crime letal intencional, que são os homicídios. A gente, esse ano, graças a Deus, continuamos com o controle, né, com a redução também muito grande. A gente tem números aqui de redução, mesmo já vinha de 2023 reduzindo, né, e viemos reduzindo isso. E falando isso em números percentuais, nós cumprimos 26% mais mandados de prisão esse ano, em comparação até o dia de ontem, né, em comparação com o ano anterior. Nós tivemos mais 40% a mais de ocorrências, né, envolvendo drogas. Nós conduzimos 75% mais de pessoas para a delegacia. Nós recuperamos veículos furtados e roubados 21% a mais. Enquanto isso, veja que estamos reduzindo a quantidade de furto e roubo, mas ao mesmo tempo aumentamos também a recuperação, reduzindo de 72%, né, de roubo a transeunte, né? E esse ano, graças a Deus, embora, né, seja um número ainda que a gente quer melhorar, mas ano passado até ontem a gente tinha 8, né? 8? Não, peraí, pessoal, rapidinho aqui, que eu acho que eu errei o número. Né? Hoje a gente tem 37 homicídios na área toda do batalhão, tá? Não é só em Itabuna, mas que há uma redução. Importante. Né? Esses Porque dados... também atende Itapé, Sim. atende Guararema. Itapé não tá não, mas não? não, porque Guararema. passou para 63 em Bicaraí, mas a gente tem Buerarema, Barro Preto, Itajuípe, Coaraci e Almadina. Esse levantamento que você nos trouxe, ele é importante. Muito. E, de certa forma, Tia Ney, eu quero direcionar minha pergunta agora para a senhora, que é psicóloga, né? A gente percebe que existe funções e muitas entregas,
né? E com isso vem o estresse do polícia, porque o acúmulo, né? As pressões constantes. Então, o que acontece? Na sua visão, enquanto psicóloga, quais práticas ou cuidados a gente pode estar trazendo para cuidar dessas questões emocionais, para ajudar os policiais a manter o equilíbrio psicológico e não adoecerem, que a gente sabe muito que isso acontece, né? Tem doenças, a doença emocional, né? E diante dessa realidade dura que ele nos apresentou aí, é importante que tenha um acompanhamento, né? E a senhora, como psicóloga, pode nos dar essas informações, porque não basta apresentar os números, como o Major apresentou, mas também a gente entender que, por trás disso, existem pessoas que se desdobram, tem a questão emocional, que cansa, né? Você dá resultados, cansa. Né? Eu digo que o trabalho de polícia é um trabalho que as pessoas que se tivesse um dia com a polícia, eu acho que todo mundo ia ser ou polícia ou ia passar a ser o advogado da polícia, porque é muito cansativo você dar esses resultados, né? Um desdobramento emocional, né? Você tem sua família, além do seu trabalho, você tem sua família, tem que dar atenção. Como é que é lidar, tia, enquanto psicóloga, nesses casos, para dar um apoio psicológico, né? Nessas questões institucionais, né? Comunidade, vou falar nós, comunidade. A gente não olha para o policial como o ser humano, a gente olha para a farda dele, como o vetor de... Eles como se eles fossem o muro de proteção que a comunidade tem e que é imbatível. Nós esquecemos que por detrás da farda existe um ser humano que sofre a pressão, que está sempre em confronto, que está ali atrás do meliante, quando ele pratica o ato ilícito, está entendendo? Que sofre de ansiedade, sofre de depressão, sofre de todos os males mentais que nós da população sofremos. É um ser humano como o outro. Tenho que também parabenizar o governo passado, o Rui Costa, que sensível ao chamamento do Comando Geral, criou psicólogos para os batalhões. Nós temos... Foi recente, nesse nível, chegada... Antes nós não tínhamos não, né, Gil? Antes de Rui. Era um trabalho que vinha, né, sendo feito engatinhando. Engatinhando. Né? Era cada um buscar seu... Exatamente. Mas hoje não, hoje tem. Tem nos batalhões, nós temos uma psicóloga. Por sinal, a psicóloga do batalhão 15º é uma das melhores psicólogas que existe na Bahia. Maravilha. Viu? A Valéria é espetacular, é uma psicóloga de mão cheia, né? Sim, sim. Eu trabalhei 4 anos com a Valéria e digo a vocês que ela é excelente. Mas o que há necessidade é uma psicoeducação aos nossos policiais, para que eles entendam que eles também adoecem. Sim. E acabar com aquele mito de que quem procura a psicóloga é fraco. Porque... nós criamos essa redoma de que a polícia é o super-homem, é aquele que resolve tudo. E fez com que eles tivessem vergonha das suas próprias emoções. Está entendendo? Camuflassem suas próprias emoções. Poxa, perfeita essa sua fala. Está entendendo? Eles esquecem que eles são seres humanos e que têm as emoções deles que precisam ser trabalhadas, porque a sociedade vê ele como seu protetor. A sociedade vê como um pai, como aquele que ele pode gritar, socorro, seu polícia, o polícia está ali e pode morrer até por ele. E muitos deles estão tão convictos dessa responsabilidade que esquecem de si próprio. E às vezes está adoecendo e nem é perceptível, né, do seu autocuidado. Exatamente. O policial precisa entender que ele precisa ter uma boa alimentação, precisa ter uma boa noite de sono, ele precisa de lazer com a família, com os amigos, que as esposas precisam ser compreensivas para quando esses policiais cheguem do trabalho, mesmo que elas estejam precisando botar para fora alguma, mas que dê tempo para que eles relaxem, para que eles se sintam acolhidos, se sintam bem no seu lar, e depois sim é que ela venha com os problemas. Porque o seu filho, não sei o quê, porque geralmente quando briga sim. Assim que fala, né? Porque sua filha, porque o seu filho, porque não sei o quê, esquece que é filha dela também, né? Não fala o nosso, é o seu. Porque seu filho hoje, sua filha, porque você e tudo. Não.
as esposas, eu sempre disse lá no batalhão, há necessidade de fazer uma palestra com as esposas dos policiais para que elas entendam o trabalho intensivo que eles fazem e a carga emocional que eles carregam. Porque na hora que o policial chega lá e vê um adolescente caído, mesmo que seja um adolescente em conflito com a lei, mas que vê caído, morto, você pensa que o policial não chora, não? Ele chora, ele sente. Ele não chega lá e diz assim, graças a Deus o bandido foi morto. Ele não fala isso, não. Ele chega em casa e diz, olha, hoje eu vi um jovem lá, quase da idade do nosso filho. Eu digo isso porque eu convivo com um policial na minha casa, é o meu genro, e ele faz isso, ele chega abatido. Ele diz, eu penso no meu filho, está entendendo? Eu penso no futuro do meu filho. Gil sabe, Gil falou aí, a gente sente as emoções, não foi, Gil? Você falou nesse instante. Ele sente o baque. A gente precisa entender isso do policial. A instituição está cada vez mais atenta a isso, né? Isso. Precisa muita palestra com os policiais, precisa muita conversa, explicar a ele as maneiras que ele pode lidar com essas emoções de estresse, de ansiedade, de hipervigilância, porque o policial tem que ter hipervigilância. Ele tem que ter olho em todo canto, porque ele, hoje em dia, além de não estar bem valorizado, ele não está ficando tão respeitado como era antes. E o policial marginal está tendo muito mais valor. Eu digo isso, eu estou dizendo isso como psicólogo, e estou dizendo isso como cidadã comum. O marginal está tendo muito mais lei de proteção do que a polícia. O marginal mata um policial, não vai ninguém na casa do policial perguntar à viúva o que ela está sentindo, como é que ela está passando, se ela tem algum provento para aquele período antes de sanar o provento do governo, né? Ninguém pergunta, mas no marginal vai. Aí vai aquele direito humano todo para lá para perguntar o marginal. O que me espanta é uma deputada, que eu tinha até uma grande admiração por ela, e acabou, é querer que todo marginal, todo meliante que morra, receba R$9.000, mesmo que ele seja em confronto com a polícia, tentando matar a polícia. Ele ainda, se a polícia se revidar, se o policial morrer, não tem dinheiro. Não aumenta o provento da esposa, mas o do marginal, ele vai ganhar R$9.000. Isso é um absurdo. Tia, você trouxe um fato que eu mesmo desconhecia sobre essa questão de... Eu esqueci o nome da deputada, mas aquela deputada... A gente sabe que existe o auxílio reclusão. Existe, né? Mas esse já é diferente. Já é para deixar para a família... Para deixar para a família do morto. Certo. Eu não tenho dúvida que agora tem inúmeros policiais que devem estar assistindo a gente. E eu queria saber, você como psicóloga, existem práticas que você passa para as pessoas que você atende, né, para os seus clientes, de, assim, manter o equilíbrio emocional, psicológico. Eu sei que dentro da sessão tem uma, mas um policial que pode estar nos assistindo, qual é a recomendação que você dá? Manter equilíbrio ninguém consegue. Ninguém consegue manter equilíbrio emocional. O que a gente pode fazer é trabalhar o fortalecimento interior. Exatamente. Para que esse equilíbrio não seja exagerado. Não passe do limite. É isso que eu disse. Tem que conhecer os limites. É psique-escola, que é fazer convivências, fazer os atendimentos, os acolhimentos dentro do próprio batalhão. Os policiais acabaram com esse mito de que quem procura psicóloga é fraco. Quando ele sentir que está... as emoções dele estão aflorando demais, está entendendo? A tristeza, a melancolia, o pensamento acelerado, ele procure a psicóloga. No batalhão tem psicóloga que atende toda a região. É toda a região? Sim. Atende toda a região. E se a senhora me permitir um adendo, né? A gente, recentemente, houve uma portaria do comandante-geral, inclusive preocupado com um policial que se envolve, né, na ação em que leva à morte num confronto de um criminoso. E um atendimento com acompanhamento para saber como o policial está. Essa portaria, inclusive... Nosso comandante regional, o Coronel Ferreira Lopes, rapidamente, né, já nos deliberou que a gente providencie, né, o atendimento administrativo e psicológico, se for o caso, para esses policiais. Então, logicamente, a gente tem avançado, né? A pretensão do nosso comandante regional é que esse atendimento, Tia Ney,
que acontece hoje lá no batalhão, inclusive para outras unidades, que tem esse centro de atendimento aqui no centro da cidade, de forma mais ampliada, né? Com mais profissionais e com certeza, né, o nosso comandante, o Coronel Ferreira Lopes, ele deve dar cabo em breve disso, para que a gente possa ter realmente um melhor atendimento, melhor ainda do que já vem tendo. O Tia nem tem experiência, sabe da nossa preocupação, para que a gente possa realmente dar conta não só, né, dos policiais do batalhão, mas de toda a região sul. Quando eu era psicóloga lá do 15º, eu fiz um projeto para isso. Um projeto de, quando o policial saísse do confronto, ele voltaria para o batalhão e lá ele teria o atendimento, o acolhimento e um tipo de relaxamento mental, tá entendendo? Para depois disso ele voltar a campo. Para ele não sair da delegacia e voltar para o campo novamente depois do confronto. Tá entendendo? Eu tenho assim uma pergunta. A gente falou da questão saúde mental dos policiais e, de certa forma, a gente se sente também na vontade de querer ajudar. Então, assim, que medidas o cidadão comum ele pode adotar para contribuir com a segurança da sua comunidade, de forma a poder contribuir com o policiamento? Né? Seria interessante da sua parte dar esse feedback para quem está dentro de casa poder refletir. A segurança pública, né, até pela própria Constituição, né, é um dever de todos nós, né? É a obrigação das forças de segurança, mas cabe a todos nós, né, enquanto cidadãos, zelarmos pela segurança pública. A Polícia Militar ela tem uma infiltração grande social, né? Tem o PROERD, prevenção de drogas, nós temos a base comunitária atendendo pessoas, e a gente vê nesse contato com as pessoas que quando elas têm mais contato com a PM, o vínculo ele fica mais forte. E às vezes quem tem mais oportunidade de se dar a oportunidade de conhecer a instituição, né, Polícia Militar, ou outra instituição, a gente trabalha integrado, Polícia Civil, Guarda Municipal, né, Polícia Rodoviária Federal, se der a oportunidade de conhecer melhor e saber que existem seres humanos ali, né, e qual é a nossa missão, fica mais fácil de entender. Sim. E onde é que a população pode contribuir? São nas pequenas coisas, Charliane. Eu vejo que o cidadão, às vezes, né, não é por maldade, mas ele transfere muita responsabilidade em diversos campos da vida, e a segurança pública, lógico, sempre foi, né, sempre está nos holofotes aí, eu acho que até mais de 20 anos, né, que a segurança pública tem estado no holofote na população, mas a população pode sim contribuir. São em coisas simples. A própria questão que eu falei do som, a conduta no trânsito. Eu sei que a gente se irrita, eu sou condutor de veículo, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente tem um comportamento um pouco que depois você reflete, pô, devia ter relaxado ali, não agido. Mas todos esses fatores, né, da conduta do cidadão, quando o cidadão ele quer segurança pública, ele contribui para a ordem, né? Quando eu sei que eu tenho uma atitude de ordem, quando eu me preserva, a própria, quem sou eu, não gosto de falar de certos detalhes de foro íntimo, mas a própria família, né, vê onde é que seus filhos estão. Sim. O jovem, ele tem um ímpeto de querer fazer as coisas cedo, ele quer ser adulto cedo. A gente tem visto muito jovem envolvido com criminalidade e muitas vezes na falta de conhecimento de como se comportar em relação à polícia. Porque a contribuição na conduta da vida social contribui muito no trânsito, nos lugares públicos, mas principalmente entender qual é o papel das polícias e da polícia militar, né? Até hoje as pessoas dizem, nossa, que constrangedor, eu não sou vagabundo, por que me colocou ali com as pernas abertas e fez? Né? Eu, enquanto civil, antes de ser policial militar, já fui, né, revistado no carnaval algumas vezes, né? Às vezes eu achava estranho aquilo, mas meu pai sempre me dizia, policial militar, né? Ele sempre dizia, olha, se mandar você faça. Se acontecer um abuso, você me fala, depois a gente resolve. Sim. Mas nunca já entre numa abordagem querendo ter razão, porque você não sabe o que está acontecendo. Eu já tive a oportunidade, enquanto tenente, de encontrar um veículo igualzinho, da mesma cor, com a mesma quantidade de pessoas, e não era o que estava sendo dado o alerta pelo rádio, né, através do 190, e não eram as pessoas, e eu automaticamente pedi desculpa, olha, isso aqui, expliquei o que era, que estava acontecendo, mas veja, o cidadão ele tem um papel fundamental. E se a gente vamos focar na nossa maior cidade, né, Itabuna, não sem dar atenção a todas as outras, serve para todas as outras, mas Itabuna é um grande centro, é de que
tudo que acontece na cidade reflete para a cidade, reflete para todo mundo. Se eu melhoro minha conduta no trânsito, no convívio social, no respeito às instituições, né? Se eu consigo entender o sistema de segurança pública, quais são as minhas obrigações, automaticamente eu vou contribuir para ele. E cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo, quando eu digo evitar em locais, né, de risco, transitar a pé em ruas escuras e desertas, evitar estar no telefone, né? Por exemplo, sai do academia, eu vejo isso quando eu saio da academia, sai da academia e fica no veículo, né, com o vidro aberto ali, falando no celular durante 20, 30 minutos, né? Eu vejo pessoas fazendo isso. Então, a gente precisa também se cuidar. A gente tem um dever de dar segurança, mas a gente tem que ter essa preocupação. Major, o senhor acredita que as tecnologias, né, a câmera, monitoramento, os aplicativos, elas podem fazer a diferença quando a gente fala de segurança pública? A pessoa, né, não só o Estado prover esse tipo de câmera de segurança nos postes, nos estabelecimentos, e até mesmo mandar essa pergunta aqui sobre a opinião com relação àquelas câmeras no fardamento dos policiais, né? A câmera no corpo dos policiais. Sim. Você acha que faz diferença na hora de quando a gente faz segurança pública? Olha, tecnologia, eu vejo o Estado tem investido muito em tecnologia, né? Tecnologia de GPS, tecnologia de vídeo monitoramento com reconhecimento facial. Uma das coisas que a gente pode realmente perceber é que esse investimento, esse aporte tem sido dado em tecnologia. E a novidade, né, que a gente sabe que existe, né, muita controvérsia na relação da instalação das câmeras, no caso, não instalação, mas a utilização de câmeras corporais pelos policiais, é um processo, né, cultural, né? A gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, que é uma nova exigência, né? Os organismos de direitos humanos, eles estão exigindo. A gente vai ter que passar por um processo de adaptação. A polícia, ela está inserida na sociedade, então tudo que a gente convive e se adapta, a gente progride junto com a sociedade com o que está acontecendo. O policial, alguns eu vejo com certo receio, mas a gente está já nós estamos agora com policiais, nosso comandante regional mandou policiais para Salvador para fazer instrução, né, para poder dar as instruções, né, na nossa tropa da região, para mostrar como é que funciona, né, quais são as vantagens da utilização, porque, veja, numa ocorrência grave, né, o policial ele tem a opção de gravar a ocorrência. Na hora que ele entrar na ocorrência, ele tem que apertar o botão para gravar. Então, algumas condutas, às vezes, de cidadãos, né, irregulares, elas ficaram registradas, né? Tem um lado difícil, a gente se sente, né? É de se entender, né? Que a gente pensa, tudo que é novo tem uma certa, a gente tem psicologicamente uma certa resistência, mas é um caminho sem volta. A gente vai utilizar em breve, né? O Estado já adquiriu, né, muitas câmeras já para utilização. Então, o Ministério da Justiça tem, né, feito esse contato com o Estado para que a gente prepare a nossa tropa para utilização. Em breve estaremos utilizando na Bahia inteira as câmeras. Elas vão servir como ferramenta para que a gente possa comprovar, né, o nosso trabalho. Quem sabe, né, a gente vê hoje registro de câmeras, como a gente viu recentemente, acho que foi em São Paulo, né, que o policial ele foi agredido por um criminoso com um disparo de arma de fogo e estava ali registrado. Então, assim, nós vamos passar por esse processo de adaptação. A tecnologia já existe. Hoje a gente já tem GPS em todos os aparelhos que a gente usa na Polícia Militar. Se eu sento hoje lá na coordenação e eu entro no sistema e eu verifico qual foi o trajeto que a viatura fez, onde é que ela está naquele momento. Então, hoje, na verdade, a gente já né? O próprio aparelho de celular já nos monitora. Então, vai ser um processo de adaptação. A nossa tropa, com certeza, está preparada para esse aprendizado. Major, você apresentou alguns dados aí e a gente sabe que nos últimos meses o 15º BPM conseguiu resultados muito importantes nas operações e ações comunitárias. Qual conquista recente o senhor destacaria como avanço para a segurança de Itabuna e o que a população de Itabuna precisa saber, e, né, que não é dito na imprensa e que o senhor tem aí que pode nos apresentar? Eu falava, né, daquelas apreensões, né, de droga e a gente tem a percepção, eu mais uma vez citar os organismos de defesa dos direitos humanos, nos cobra muito, né? Como é que está, né? A polícia da Bahia
Mata muito, né, em termo vulgar, né, mata muito, né, porque a polícia militar, a gente ouve muita crítica, né, principalmente em redes sociais, de pessoas que não conhecem o nosso trabalho. E aliado a alguns números que eu já apresentei, né, porque, veja, a gente nesses últimos 3 anos, foram mais de 3 toneladas de drogas já apreendidas, né, até o final do ano, quem sabe, a gente não chegue perto de 4 toneladas. Né? E assim, esse dado da apreensão, ele choca pela quantidade, né, de droga, né, em Itabuna, mas a droga, ela é o que dá o suporte financeiro ao crime. A droga é o comércio que capitaliza o tráfico e as facções criminosas. É através da droga que são compradas armas e que a estrutura de crime ela se consolida e se fortalece. Então a gente tem tido um trabalho muito rigoroso nisso. A população tem participado, né, com as denúncias e essas denúncias são importantíssimas para nós. Esses resultados a gente agradece muito à população. A gente conseguiu, de 2023 para cá, a gente teve uma redução nos homicídios, por exemplo. Né? A gente falava, né, na história de Itabuna o quanto foi, né, terrível, né, uma redução de 23%. Eu não quero encerrar o podcast sem esse número, viu? O número do WhatsApp. Não cortando aqui a conversa, mas também temos que agradecer muito a unidade de investigação que vocês têm lá dentro do 15º, né? Quem faz essa investigação de campo é a SOINT, ela faz a investigação de campo, é muito eficiente e elas conseguem. Eu tenho a impressão até que os bandidos não vêm muito aqui pelo grande trabalho que o batalhão 15º tem ao todo, né? Com seus... Porque nós temos lá as unidades dentro do próprio batalhão que são eficientes, que vão para o campo, né? Que são coordenadas pelo Major Gilvan e vão para campo fazer essas investigações também, né? Eu vou só fazer umas correções técnicas, né, Tiana? Mas não leve a mal, né? Sim. Porque, assim, a gente sabe que a gente tem a Polícia Judiciária, né? Isso. A Polícia Civil, que investiga, temos uma parceria forte, é um dos grandes... Né, é um dos tópicos mais importantes para a Secretaria de Segurança Pública, né, a integração a essas instituições, mas até para que não gere ruído, é que a gente não investiga, né? A gente faz levantamento. O levantamento. Esses levantamentos é que levam à aplicação do policiamento. Entendi. Eu sou Explica. Não, mas a senhora está tranquila. Não, mas é bom esse esclarecimento, porque a gente também quer saber, né? É uma coisa nova que a gente não... Porque... até eu vou corrigir agora. Sim, a PM não faz investigação, ela faz... Porque, veja, a gente tem a informação da população que em tal local está acontecendo um tráfico de droga, por exemplo. Né? Nosso serviço de inteligência ele vai lá acompanhar e consolidar informações para que haja aplicação do policiamento, né? Onde é que os elementos estão, como é que eles costumam, em que posição, estão armados, existe movimentação, que horário. Então, o setor de inteligência hoje do batalhão é uma equipe, a senhora jogou a bola mesmo aí, de longe fez um gol de placa, né? Mas uma equipe muito envolvida, uma equipe que tem vontade de trabalhar, porque eles vão a fundo mesmo. Às vezes eu encontro com eles no final do dia já, à noite, a equipe com apreensão de droga, e quando eu vejo o pessoal tá com picareta, com pá, tá sujo, né? Porque tava com a guarnição lá na viatura, né? Acompanhando, ajudando a guarnição, né? Na diligência que eles mesmos que fizeram um levantamento e apontaram, e eles estão lá junto, ajudando o pessoal para poder levar o material, às vezes, né? Sujo, às vezes com cheiro, né? Impregnado pelo cheiro do material ilícito que é a droga. Então, assim, um dos grandes números hoje do batalhão é a apreensão de droga, que se reflete na redução de 23% dos homicídios de 2023 para cá, que se reflete também consolidado com ações preventivas e repressivas na madrugada, durante o dia, através das nossas operações, a Operação Força Total do nosso Comando Geral, as operações que são deliberadas pelo Coronel Ferreira Lopes com o nosso comandante regional, Operação Arpia na madrugada, Operação Hermes no centro. Nós temos um trabalho aqui do batalhão que o pessoal me perguntava, por que você botou esse nome na operação, Major? Que nome esquisito, o que é isso? Você que escolhe os nomes? É porque a gente criou uma operação chamada Operação Garra de Arquimedes.
E Que muita referência, você é professor de história, faz isso, todo a pessoa sentido. ficava me perguntando, era o meu sonho, né? Eu, enquanto tenente, eu ficava, um dia eu ainda vou batizar uma operação. Eu falei, qual vai ser minha operação, né? E aí nos meus estudos, eu falei, eu me lembro da guerra lá, né? De Siracusa, que encontraram o Arquimedes. O Arquimedes foi morto, né? Na guerra de Siracusa, né? Infelizmente, perdeu-se ali naquela época, na antiguidade, uma pessoa muito inteligente. A gente conhece a teoria das alavancas, né, de Arquimedes, onde você pode fazer um trabalho pesado com menos esforço. E eu aí, nesse mote, Arquimedes ele criou várias armas, né, na Guerra de Siracusa, ele tinha vários projetos. E eu falei, nossa, eu tenho uma dificuldade, não tenho polícia suficiente para estar atendendo o serviço no dia a dia rotineiro e fazer uma grande operação. Eu preciso, né, fazer uma grande atividade com um mínimo de sacrifício. E aí tinha lá o projeto de Arquimedes, né, que existe ainda hoje, registro histórico, que era uma grande alavanca com gancho, né, que no cerco das navegações ali, no cerco a Siracusa, uma certa quantidade, né, uma reduzida quantidade de homens poderia, através, né, dessa alavanca com gancho, inclusive virar embarcações. Aí eu falei, é isso que eu quero, né? Eu quero que uma quantidade pequena, uma equipe pequena faça coisas grandes. E aí surgiu a Operação Garra de Arquimedes, que vem, né, de 2023 para cá, né, trabalhando junto com o nosso pessoal da inteligência nos levantamentos, a nossa equipe, né, da Companhia Especial, da CETO, e toda a nossa área, porque é preciso que haja um verdadeiro cinturão de segurança para que a gente faça, né, o polícia parado na base móvel é importante, a guarnição da ronda escolar passando pelas escolas é importante, a viatura parada fazendo ronda, porque há toda uma rede, uma estrutura de segurança para que a gente atinja esse resultado, aproveitar para, mais uma vez, agradecer meu pai por toda a educação onde o senhor estiver, por toda a educação que o senhor me deu e me ter me preparado, né, como homem. Fazer esse grande homem. Eu agradeço a senhora pela deferência. Agradecer a nossa tropa, principalmente, né, do soldado menos antigo ao graduado mais antigo. Sem vocês, nada disso seria possível. O empenho da nossa equipe de inteligência, dos nossos homens, né, que trabalham com a comunicação no batalhão, não posso esquecer de citar. O pessoal estava só balançando a cabeça. A tia Ney falando que as esposas têm que compreender e todo mundo balançando a cabeça, né? Isso mesmo. Né? Então Mas, um grande trabalho. Eu tenho assim, só uma última pergunta, só para eu não fugir aqui da... muitas famílias em Itabuna, elas ficam apreensivas com as notícias de violência, né? E assim, que mensagem o senhor deixaria para tranquilizar a população sobre o compromisso da polícia em proteger e cuidar da nossa cidade? É para acalmar mesmo o coração das famílias, porque muita gente, eu tenho medo de sair à noite. A gente tem que ter medo, não é por conta da violência, é porque realmente a gente não está na mente do ser humano. Então, os cuidados, eles vão ter que existir, ainda que seja dobrado, né, a segurança em Itabuna, né, que quando eu estive vereador, eu lembro de uma situação em Salvador, que eu estive com audiência com o secretário de Segurança Pública, onde ele citava que, naquela ocasião, Teixeira de Freitas estava pedindo umas demandas que Itabuna já tinha. Ou seja, Itabuna está sempre à frente. Então, é preciso acalmar a população. A gente escuta muito das pessoas, está temerosas, preocupadas. Então, que mensagem você poderia deixar para tranquilizar a população nesse momento? Meus, né, concidadãos, né, obrigado, em primeiro lugar, por todos que participam, né, que entram em contato com o 190 e fazem as denúncias, que eu vou falar o número agora, Charlene, né? Que até critique a gente, mas a gente tem acesso até pelo WhatsApp, as pessoas não se preocupem, o sigilo é garantido. Se quiser fazer críticas, se quiser dar sugestões, vai ficar tudo entre nós. Ficará só para nós, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, é o 739-9815-5639. Então, assim... o que eu posso dizer para a população de Itabuna? Eu estou em Itabuna, moro em Itabuna. Tenente Coronel Robson Faria está em Itabuna, moro em Itabuna. A maior parte da nossa tropa reside em Itabuna ou nas cidades circunvizinhas, que são nossa área de atuação. Nós estamos preocupados com vocês. Nosso comandante está preocupado com vocês. Nosso comandante regional está empenhado em Ilhéus, mas continua preocupado com vocês. E mora em Itabuna. Mora em Itabuna também, preocupado. Então,
Nós estamos fazendo isso por nós. Nós somos vocês Exatamente. são Quando nós. a gente pensa na gente, no problema, as pessoas podem ficar despreocupadas porque está fazendo como se fosse para ele. E Tia Nem, Joãozinho quer dar uma palavrinha com você. É isso, Tia Nem. Antes, deixa eu esclarecer uma coisa. Vai lá. O pessoal pode perguntar assim, por que Tia Nem gosta tanto de polícia? Gente, eu fui casada com um ex-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Tenho um tio que é coronel em São Paulo, da Polícia Militar. Tenho um cunhado que é da Polícia Militar Baiana. Tenho um sobrinho que é da Polícia Militar Baiana. Tenho um genro que é policial militar. Eu só não sou policial porque quando começou as mulheres a entrar, eu já tinha passado a idade. Porque senão eu ia ser uma policial militar. Ser uma boa também. policial. É isso, meu amor, pela Polícia Militar, gente. Tia Nem, você então, hoje você também atende as PEFENs, as policiais militares? Não, hoje não, porque hoje eu estou no CPM, é pontual. A criançada que sente uma ansiedade vai lá e a gente atende, trabalha, acalma e bota ela para a sala novamente. Ou se ela estiver muito agitada, liga para a mamãe vem e carrega a filhinha para casa. Entendi. É pontual, não é mais acompanhamento. Então, eu quero aproveitar, já que a gente está chegando aqui no bloco final do nosso programa, que você também pudesse deixar uma mensagem para os seus... Não sei se são alunos, né? Você se refere a eles como... Não, eles são meus pacientezinhos. Seus pacientezinhos que estão no colégio também, os policiais que estão nos assistindo, as policiais e os cidadãos da cidade daqui de Itabuna, que depois de um episódio como esse, tenho certeza que saem com o coração até mais leve, né? Porque entende, porque humaniza, eu acho que esse papo aqui, sobretudo, humaniza e aproxima a gente vocês, né? Do cidadão comum da cidade. Charliane, que alguns atos violentos que acontecem, além de fazer com que a família da vítima adoeça, né, adoece também nós da comunidade, porque a gente fica sem muita confiança em sair na rua, as mães não deixam os filhos. Antigamente, no meu tempo, a gente brincava na rua, Joãozinho. Hoje em dia, os nossos netos, meus netos, já não podem mais brincar nas ruas. Os filhos de vocês que são jovens já não podem brincar nas ruas porque a gente já não tem confiança, né? Mas eu devo dizer que a gente não precisa ficar preso dentro de casa, não precisa se adoecer mentalmente com esses fatos, principalmente aqui na nossa cidade, quando nós temos um policiamento ostensivo que trabalha em benefício da comunidade, de proteger a comunidade, e também a pessoa não pode perder a sua hipervigilância. Hoje eu ouvi um radialista que é jornalista e repórter também na rádio dizer assim, eu vou para a rua e eu fico assim, parecendo todo mundo, eu fico olhando de um lado para o outro, parecendo que todo mundo que vem vai me atacar. Eu ando com eu digo assim, isso é a hipervigilância da gente que está ficando ligada demais. Mas também a hipervigilância vai nos dar o sentido de perseguição. É ruim isso, porque a sua mente vai imaginar que você está sendo perseguido por todos os lados. Então, a gente precisa ter cuidado. E eu solicitaria ao poder público, né, que colocasse psicólogo nos postos de saúde para trabalhar essas doenças mentais, de ansiedade, de medo, na população. Porque a nossa população está ficando muito, muito, muito presa, está entendendo? Na ansiedade, na depressão, né, na síndrome de pânico. Eu tenho atendido, eu faço o atendimento toda terça-feira, o dia todo, na Igreja Adventista do 7º dia do bairro Jardim Primavera. O dia todo. Eu atendo lá. E lá é gratuito. Está entendendo? Excelente. Ninguém paga nada. Excelente. Inclusive, eu faço lá eu sou voluntária lá também, né? Também não recebo nada. Eu fico lá o dia todo. E o que mais temos é síndrome de pânico. Estou trabalhando com síndrome de pânico com jovens de 22 anos, de 23 anos, com síndrome de pânico. Contribui para o surgimento dessas... Também, as informações desencontradas, está entendendo? Essa coisa de
o GP, né? GPT. Tá deixando os jovens muito confusos. Porque é a inteligência artificial, mas ela é muito precária, a pessoa precisa prestar bem atenção no que ela lhe diz, tem que fazer boas pesquisas, porque está deixando o jovem doente. E quando a gente fortalece a mente, o coração das pessoas, o emocional, a gente fortalece a comunidade, A né? gente pode perceber, então, que segurança não é a ausência de violência, ela é a presença do cuidado. Então, quando a gente fortalece a mente, né, fortalece o coração, as pessoas que protegem a cidade... É necessário psicólogo nos postos de saúde. Perfeito, Fica porque esse é clamor um aí. paliativo, né, tia? No dia Pra que a tá prefeitura cuidando municipal de da todas gente, as cidades, não estou falando só de Itabuna, não, Todas. gente, estou falando de todas as cidades Eu do concordo. nosso país, botar técnicos em psicologias dentro dos postos, vai diminuir bastante o número de doenças mentais que nós temos atualmente no país, gente. Perfeito, Eu tia concordo. Ney. Agora vamos encerrar, né, com o Major, Pois deixar é. o espaço aberto para suas considerações finais e já Eu- te agradecer por ter se disponibilizado a sentar conosco e fazer esse bate-papo tão importante. Eu me sinto aqui muito orgulhosa da função que você exerce. Te parabenizo não somente a você, a toda a corporação. Eu sei que é uma equipe por trás do seu trabalho, né? A gente não faz tudo sozinho. E, assim, muito obrigada por ter vindo. E vou te aguardar nas próximas vezes para trazer mais dados, né? Sensibilizar aí o coração e tranquilizar o coração da população de Itabuna, que está tão apreensiva com as questões de segurança de Itabuna. Eu espero que você tenha gostado. Queremos que vocês venham aqui mais vezes. Quem sabe trazer números ainda melhores, que eu tenho certeza que a tendência é só melhorar. Em nome do Tenente Coronel Robson Farias, né? Poderia ter sido ele, viu? Mas ele, devido a alguns compromissos, né? Eu vim representá-lo. E bem né? representado, né? Obrigado. Mas- Ela quer me deixar sem graça. Mas é uma oportunidade, uma experiência nova para mim. Eu nunca tinha participado, né, de um podcast. Eu assisto muito podcast. Que interessante. Gostei de um formato interessante para nós da segurança pública, para o batalhão. Né? É importante ter esse espaço, esse diálogo com a imprensa, com vocês, para que a gente possa mostrar esse outro lado, né? Eu comentava mais cedo, né, que quando eu entrei na faculdade, eu via o olhar que os intelectuais faziam quando viam alguém fardado. E eu falava para alguns colegas, eles pensam que a gente é burro, né? Desculpe até o termo vulgar. E eu dizia, se um dia eu tiver a oportunidade de falar com alguém, eu vou mostrar que a gente também tem inteligência na polícia. Eu vou mostrar que nós temos sensibilidade, inteligência, que nós somos pessoas, nós somos, né? Quem é da... farda, O não. pessoal mais velho chamava a polícia de macaco, né? Então, isso é coisa do passado, mas agradecer muito a vocês a oportunidade de poder falar, de trazer esses dados conforme o comandante me orientou, de poder mostrar nosso trabalho e mostrar que nós somos seres humanos preocupados também com a sociedade. Por isso que eu disse, qual é a maior mensagem que eu posso deixar? Estamos juntos. Na polícia, estar junto com a comunidade. Me permita só uma pequena história, rapidíssima mesmo, né? Que eu sou contador de história, mas... Eu já gosto de ouvir, pronto, deu tudo certo. Em 2008, eu saía do batalhão, né? Eu queria usar essa história para vocês entenderem por que eu gosto de ser policial, né? Que você me perguntou um pouco antes. E em 2008 eu estava saindo, eu morava em Ilhéus ainda, não tinha me mudado para Itabuna. E eu estava saindo de serviço, saí de manhã cedo, mas permaneci um tempo no batalhão, saí perto de meio-dia. E eu estava saindo para Ilhéus, para casa, e eu vi uma movimentação no meio da rua, parei para ver o que era, e uma pessoa estava armada, com a arma apontada para atirar em uma outra pessoa. E aí eu desci do carro, né? E eu não estava nem com a farda completa na hora, estava com a camiseta. E aí acabei ali resolvendo, entre aspas, a situação, né? E impedir ali que alguma outra coisa pudesse acontecer. E passei a arma para uma guarnição, expliquei a situação, mandei levar as possíveis vítimas, que eram 2 irmãos, para a delegacia. E os anos se passaram, né? E eu já capitão, um dia numa rede dessa de atacado, eu fui comprar algumas bebidas e tinha um rapaz me rodeando, e eu fiquei até desconfiado dele, era um funcionário do mercado. E ele falou assim, me chamou de tenente ainda, até inclusive, porque ele tinha me visto tenente. Ele falou assim, tenente, posso falar rapidinho com o senhor? Eu falei, rapaz, o que foi que houve? O senhor não lembra de mim, não? Eu já fiquei logo, né? Falei, o que é que esse cara, né, quer? E aí ele disse assim, o senhor não lembra, não? Eu falei, não lembro, não. Aí ele falou assim, o senhor salvou a minha vida. Aí eu fiquei assim, como assim, rapaz? Que dia?
Aí ele, o senhor não lembra, não? Há muitos anos atrás, que o senhor parou, desceu do carro. E, rapaz, a sensação, até estou me emocionando aqui agora, porque Emociona mesmo. Você fez a eu não tinha me dado conta, sabe, no dia. Da grandiosidade do ato. Não, eu não parei para pensar. Exato. Eu tô todo aqui, Mas que faz todo cheio de calafrio aqui agora, porque eu lembrei dele olhando para mim com admiração, afeto E gratidão. e gratidão. Gratidão. E ele falou, por muitos anos eu quis encontrar o senhor para te dizer isso pessoalmente. E todo policial que eu encontrei e falei, eu disse, fale ao Tenente Gilvan, que eu agradeço muito a ele. Nunca disseram assim, eu falei, não, nunca chegou essa mensagem. Você foi o paizão. Então, assim, pessoal, a gente acostumou a visão, né, da polícia militar como um braço forte e agressivo, mas a gente tem sensibilidade, a gente tem afeto, a gente gosta do que faz e saber que a gente causa o bem, como eu descobri nesse dia, né? Esse sentimento de gratidão faz com que a gente queira ser melhor, faz com que a gente ame mais a profissão e que continuar nela enquanto tiver saúde, né? Obrigado mesmo a vocês. Nós que agradecemos, o Entre Nós está de portas abertas para receber a corporação, quem puder vir dar uns feedback para a população, a gente vai estar sempre aqui, porque o que eu quero dizer para os nossos convidados, ao Major Gilvan, a Tia Ném, é reforçar que a segurança não é somente responsabilidade da polícia, ela é uma construção coletiva, então a gente precisa chamar essa responsabilidade também para si. A gente não pode jogar tudo na conta da polícia e deixar que vocês, com pouco, né, um pouco suprimento que vocês têm, prestem tanto serviço e cuidar. Deixar aquele recado que tinha falado, cuidar da mente para ter uma condução melhor no trabalho, né, cuidar das mulheres. Ô, Charlie, E outra quem é o coisa, secretário a de segurança comunidade- hoje? Eu não sei. Sabe dizer? outra Eu gostaria de coisa- convidá-lo, tá aberto aí o convite. Olha que vergonha. E que a comunidade Humberto. É Humberto. E a Humberto, queremos comunidade você tem aqui. um olhar mais acolhedor para a polícia, um olhar mais compreensivo, né? Que não esqueça que atrás da farda existe uma pessoa, um ser humano que tem sensibilidade, que sofre de ansiedade, que sofre a pressão da própria comunidade em relação às cobranças, às exigências, né? Que a comunidade perceba que o policial é um ser humano como eles. Está de farda, é um guardião, né? Um guardião da comunidade, mas é um ser humano. É um ser humano. Muito obrigada. Muito obrigado a você por A ter senhora aceitado esse convite. sempre trazendo para a gente novidades. Eu sempre estou te conhecendo. Cada sentada com a senhora é um aprendizado, né? Você que é Eu generosa, amo ligar para ti, passar horas Você que é conversando. Então, muito obrigado, Major. E Tia a Ney. gente aqui vai estar continuando provocando as reflexões, né, Pois é, Josão? cobrando soluções, inclusive. Inclusive, estendemos aqui o convite ao secretário Humberto, né, caso você queira vir também, porque a segurança, ela não é um privilégio, ela é um direito. E a gente está aqui reivindicando esse direito. Perfeito. Galera, E muito obrigado, viu? Mike, obrigado. Produção, tem Jai, uma galera aqui atrás, boa noite, né? Jai. Obrigada a todos que estão aqui por trás, fazendo nosso trabalho ser magnífico para levar informação para você. Até o próximo episódio. Forte abraço. Eu agradeço a vocês pelo convite.